Chegamos na praia de Huanchaco. Aqui é considerada uma praia de surfistas. Tem um pessoalzinho na onda ali. O mar em si é bonito, mas pô, a praia é feia. Essa bruma em volta da cidade, é muita areia. Porque o morro está muito perto aqui, ó. Então dá essa névoa esquisita pra caramba. Tem um surfistinha na água aí. Tem umas ondas bonitas, velho. Mas em termos de praia, caramba, a gente que tem uma praia a 200 metros de casa fica meio decepcionado. E muito fresquinho, porque tem muito vento, a bandeirinha. Tem um ventinho, esse ventinho tá a temperatura 20 e poucos graus, com esse vento aí, dá a impressão que tá frio. Aqui é tradicional esses barquinhos de palha. Essa palha se chama totora. A gente foi para um lugar para cá, depois daquela duna lá, e tem uns humedais que eu acho que é isso aí, um totora. Isso aqui eles usavam antigamente para, diz que era barco de pesca. Diz que ainda tem um ou outro pescador que usa esses barquinhos aí, mas a gente não vê mais não. É muito difícil. Talvez, sei lá. Lá no Lago de Titicaca eu sei que tem bastante, mas por aqui não tem mais não. E lá no fundo, perto do mole do trapiche, lá tem bastante surfista. Ah, esse aqui pegou uma onda. Mas essa água é muito fria. A prainha começou a encher, ó. Meio-dia, o pessoal está desentocando. Olha, essas aqui são as canoas de totora, ó. Ó, aqui, ó. Aqui é realmente pescador que usa canoa, ó. Então aí as redes, ó. Eu só queria saber como é que eles ficam. Se eles ficam em pé, se eles ficam sentados. Mas ela é grande pra caramba, deve ter o quê? É. Tem uns 4 metros de tamanho isso aí, ó. Parece o sapato do Aladim. E lá, ó, o pessoal que tá de vermelho lá tá fazendo passeio. A moça ali atrás falou pra nós que fazem passeio com esses barcos. Ah, estão ali os barcos, ó. Olha lá o cara fazendo o passeio na canoa de totora. Ele vai montado ali, ó. E olha só o remo dele. Um pedaço de bambu, mas daquele bambu grosso. E lá atrás, ó, aula de surf. Ele sabe, é muito gelado, caramba. Lá atrás tem umas ondas bonitas. Olha lá. E elas são muito compridas, velho. É toda a extensão da praia. Nós estamos agora na cidade de Trujillo. E aqui na cidade de Trujillo tem uma cidade pré-colombiana chamada Chan Chan. É a maior cidade de adobe do mundo. Essa cidade ela foi construída por uma civilização, como eu falei, pré-colombiana, que eram os mochicas. E foi aí do ano 700 até mais ou menos 1500 e pouco da era cristã. Eles conviveram uma parte com os incas e deixaram esse legado aqui, uma cidade feita de adobe. Na verdade aqui são várias cidades, né? Várias cidades amuradas, como essa da esquerda, que eu não sei se dá para ver no vídeo, talvez já tenha passado. São tudo amuradas assim. Então são vários povos pequenos. E parece que tinha 5.000 pessoas, se não me engano, né? Não lembra, não? Eu li em algum lugar, acho que era 5.000 pessoas, mas não tenho certeza. Não se tem assim um consenso do que significa Chan Chan, porque é uma língua que não foi preservada, mas muitos estudiosos acham que significa sol, porque está aqui à beira-mar, aqui é um lugar que chove muito pouco, então seria isso, uma referência ao sol, mas não tem consenso, não existe um consenso sobre isso. Olha só, muito daqui é original mesmo. Não sei se tem alguma reconstituição. Provavelmente aqui, ó, foi reconstituído. Mas os paredões são originais. Pagam-se 10 soles por pessoa para visitar aqui. Na verdade,
tem direito à visitação de 4 sítios. Aqui é o museu e mais 2 cidades sagradas, eles chamam de Huacas, Arco-Íris e Esmeralda, se eu não me engano. Tem 2 dias para fazer esse passeio. Olha só que barato. Olha só a largura dessa parede, ó. Cane com os 2 braços abertos e ainda sobra um pedaço aqui. A metade. É grande o bicho. Então, na verdade, essa cidade foi construída por o povo Xingu, que veio depois dos mochis. Segundo o guia está falando, do pessoal que veio do mar, veio do norte, e aí tomaram conta aqui e começaram essa dinastia. E existem 9 palácios aqui, a gente vai visitar um, significando que houve 9 reis. Essa praça aqui era usada para rituais, o rei ficava lá, o sacerdote aqui. E essas paredes aqui, diz que era tudo colorido. Os incas realmente invadiram aqui, acabaram com o povo Xingu, mas não ficaram aqui porque era a cultura deles, tudo era diferente, o clima muito ingrato para os incas, né? Não estavam acostumados com o calor, com a praia, com a maresia. Então eles foram embora, acabaram com o povo, mas se mandaram. E essas paredes eram coloridas. Exatamente por causa do sol, da maresia, elas foram perdendo as cores. E é cheio de animaizinhos aqui, ó. E aqui nessa sala do ritual aí, era quando morreu o rei. A primeira esposa era sacrificada, os animais de estimação eram sacrificados e tal. E para que não houvesse resistência, eles tomavam um alucinógeno e ficava tudo de boa. Aqui embaixo parece flamingo e em cima peixes. Falei flamingo, mas é pelicano, né? Pelicano. Olha que interessante aqui, ó. Os peixinhos, eles estão nadando para a nossa direita, que é o verão, novembro a março. Representa o verão. Então eles vão seguindo a corrente do El Niño. Aqui, ó, os peixes estão ao contrário, da direita para a esquerda. Representa a corrente de Humboldt. E aí vai de março, abril até dezembro. Aqui representam redes de pesca, que eram feitas com a fibra de um vegetal aqui da região. Esse aqui é um rei Xingu. Esse dourado todo aí seria ouro. Não, tranquilo. Pronto, agora temos 2 reis ali. Esse recinto aqui servia como tipo de um escritório para controlar os impostos que eram cobrados da população. Os impostos eram pagos com o trabalho, com alimento, com qualquer coisa que o homem produzisse, né? Com roupa, com qualquer coisa. Como não existia dinheiro, então era isso. E aqui aparecem uns peixinhos diferentes. E tinha também ali um altar para fazer ritual. Então fazia seu ritual, depois recolhia seus impostos e eram controlados aqui por alguém. Falei em população de cerca de 5 mil. O guia falou agora pra gente 35 mil pessoas em todo o complexo de Chan Chan. Aqui o guia estava explicando que era um reservatório de água do povo Xingu. Só que depois que desapareceu a cultura Xingu, foi indo essa fonte de água acabou. Ela brotava do chão, água doce, água que eles pegavam para o sustento deles. Agora, recentemente, depois que fizeram um canal de irrigação por aí, a água voltou. Só que começou a gerar problema para a cidade aqui. A comprometer as estruturas. Tiveram que fazer um canal lá no canto para a água ir para o mar. Aqui foi cemitério de um dos reis. O guia estava explicando para nós que a cultura Xingu, ela teve a invasão dos incas e tentou resistir por 10 anos essa invasão. Lutaram, o que deu, aí quando não deu mais, o rei foi preso, foi levado para
para Cusco, lá ele foi morto. E aí acabou a cultura Ximú, isso em 1700 e alguma coisa. Então foram 10 anos de batalha entre Incas e Ximus. Quando eles conseguiram vencer, abandonaram tudo e foram embora. Continuaram tentando mais conquistas para o norte. Na verdade não foi 1700, não, foi pouco antes de 1500, por volta de 1500. Para alimentos. São armazéns para depositar alimentos, guardar alimentos. 60 armazéns. Bom, vamos subir ao mirante agora. Olha a altura desse paredão aí, desse muro. Lá de cima a gente vai ver o mar. Então, aqui de cima do mirante a gente pode ver toda a cidade, ó. Lá ao fundo do mar. E para lá a cidade de Trujillo. O guia acabou de dizer para nós que todo mundo fala que essa aqui é a cidade de barro mais antiga do mundo, mas na verdade não é mais. Coisa de 20 anos atrás, descobriram uma outra cidade mais antiga que essa, de barro também, só que no Irã, chamada Bam. Então essa aqui é a segunda cidade de barro mais antiga do mundo. Então aqui está a cidade de Trujillo. E eu falei no começo que essa cultura aqui era cultura mochica. Não, mochica é depois de Trujillo. Trujillo é uma das grandes cidades aqui do Peru, uma das 3 maiores, coisa de 800 mil habitantes. Mas a gente resolveu andar mais 70 quilômetros para o norte para conhecer mais uma prainha. Vamos dar mais uma chance para as praias peruanas. Vamos até uma praia chamada Malabrigo. A gente está passando por aqui, são os totorais. Essa vegetação que tem no entorno aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, são as totoras que eles usam para fazer aqueles cabalitos, os barquinhos de totora, eles chamam de cabalito de totora. Então isso aí é preservado, olha só. Onde tem uma fontinha de água que nasce a totora, eles colocam uma proteção. Vamos então até Malabrigo. Depois provavelmente a gente volta. A gente está chegando a mais um complexo arqueológico, o Bruxo, ou El Brujo. Aqui é o contrário do que a gente viu ontem, que a gente foi lá no museu lá na cidade de Chan Chan. Já é uma outra etnia. Lá eram os... como é que eram ontem? Ximú? Lá ontem era o Ximú, hoje são os mochicas, né? E aqui uma curiosidade é que era uma sociedade matriarcal. Então era uma rainha e não sei como é que funcionava ali a sucessão. Ao contrário de todas as outras que a gente viu, que eram patriarcais. Chegamos ao complexo arqueológico do Bruxo. Aqui pagam-se 10 soles por pessoa para entrar. E ao contrário do que eu falei, esse negócio de ouvir falar, de ler, não sei o quê, que aqui era uma sociedade matriarcal, segundo um rapaz que a gente estava conversando agora, não é a sociedade matriarcal. Até onde se sabe, é o único complexo onde uma mulher era rainha. Então foi só aqui que ela reinou. A rainha, a Dama de Cal. Então a Dama de Cal foi a única rainha nesses reinos todos aqui da região que foi a mandante mesmo. Foi uma só, não era a sociedade matriarcal, não. Olha, aqui aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu no Brasil, com a construção das reduções. No sul do Brasil, parte do Uruguai, Paraguai, Argentina, tem as reduções, né? Aqui aconteceu a mesma coisa. Por ordem do vice-rei Francisco de Toledo, ordenou a recolocação dos povos indígenas nas chamadas reduções, que teriam por finalidade evitar a dispersão demográfica, facilitar a conversão ao cristianismo, controlar a produção e cobrança de tributos. Exatamente o que acontecia no Brasil, com as reduções. E lá no Brasil, não sei se aqui também,
ainda tinha um detalhe: os índios eram escravizados pelos jesuítas. Uma coisa que na minha cabeça não cabe, mas era isso que acontecia. E aqui, ó, foi construída uma igreja sobre um templo sagrado dos indígenas. É isso aí, é o cristianismo querendo dominar o mundo à época de 1500, né? Ó, nós chegamos a um templo Mochica, antigo templo, né? As paredes ali, elas são todas cheias de desenhos entalhados na parede. E esses desenhos eram coloridos, ó, como aparece aqui nesse desenho. Como eu falei ontem, lá em Chan Chan, a ação do tempo, né, da marisia, do vento, etc., acabou com as cores. Aqui ainda resta um pouquinho de vermelho, dá para ver ali. E aqui tem a maquete do que seria o templo. É bem interessante aqui, dá a impressão que são vários homens, que dá a impressão que eles estão carregando alguma coisa, parece uma corda. Tem ali talvez um chefe, aqui o primeiro, e aí vem a sequência de cidadãos ali. Dá a impressão que é uma corda, tipo o Círio de Nazaré, quem sabe. Esse painel fala que são vestígios de vários templos aqui, um construído sobre o outro. Então teria o primeiro, aí tem mais um ali, e assim vai, um sobre o outro. E aqui mostra os desenhos. Aqui está o desenho que eu falei que parece o cara com pessoal com uma corda. Aí tem uns outros aqui, e aí novamente repete, ó. Tem a impressão que está com uma corda, e aí repete de novo, ó, o pessoal da corda. E aí para cima tem outros desenhos, ó. Gente também, aqui não sei o que é, não dá para entender. Aqui é gente, aqui já são os dragões, uma cobra enorme e mais uns dragõezinhos. Então, eu falei ali, né, que parecia uma corda, e realmente, aqui na frente está o que chamam de decapitador, o resto são prisioneiros amarrados numa corda. E depois são os soldados, e mais prisioneiros, e mais soldados, e assim é o painel. Então é isso. Aqui no andar superior, também bastante colorido. Sobrou pouca coisa de cor, mas também é bastante colorido. É chamado recinto esquineiro. Olha como ele era bem colorido. Muito bonitos. Aqui não tem guia se oferecendo para os turistas, mas tem um áudio guia, então fica fácil da gente entender melhor as coisas. Essa parte aqui atrás, imagino que fosse a parte de cerimoniais. Então por isso que representa ali os prisioneiros que seriam mortos aqui nessa praça. Então seria isso, mais ou menos. E o painel colorido que tem bem na nossa frente significaria aqui as estações do ano, as colheitas, etc. Então, mais um painel aqui. Acho que não vai dar para ver porque está bem na sombra. Mas em cima ali, ó, está representado... Seria o carrasco, né? Sei lá. Ele tem uma faca na mão direita, ele está de frente para nós. E na mão esquerda estaria um crânio humano. Aqui a gente percebe, ó, essa aqui é a parte mais nova de escavação que estão fazendo agora. Aqui uma parte mais antiga, dos povos mais antigos. E lá na frente, ó, dos últimos povos que moraram aqui. E lá na frente a gente vê uma plantação enorme, é cana-de-açúcar. Diz que aqui o Peru é um grande exportador de açúcar. E aqui essa região daqui para lá tem muita plantação, muita plantação. E o mar está aqui do lado, dá para ouvir bem o barulho dele. E chegamos à parte mais alta do complexo aqui, ó. A gente tá aqui embaixo, onde tem as pinturas. A camper tá lá, o marzão aqui. Lá tem mais uma pirâmide. Isso aqui na verdade é uma pirâmide. E a gente segue para cá, ó. Ainda tem coisa para ver aqui. Então nessa pirâmide aqui era levado a cabo o sacrifício. Começava lá embaixo e aqui era realmente em cima ali, servia para finalizar com a vida do cara. Ainda tem mais coisa para ver aqui, ó. Aqui não tem nada que diga, mas talvez isso aqui tenha sido restaurado posteriormente, porque está bem colorido. Aqui dá a impressão que está também em restauro. Não sei, não tem explicações maiores. E aqui é o muro do último pátio do cerimonial, que ficava aqui fora, né? E aqui é o muro, então eu ficaria aqui para cima. Ó, aqui tem figuras sem cores.
Então a gente não sabe se ela não tinha cor ou se foi o tempo que desgastou. Depois não foi o tempo, parece que é avermelhado aqui. Aqui é o Vale do Ticama. Lá embaixo tem um rio, por isso que deixa esse vale muito fértil e já era utilizado pelos indígenas da época. E aquela figura que a gente viu colorida ali em cima é a figura do decapitador. E sim, eles estão fazendo um restauro usando as mesmas técnicas que os indígenas usavam para restaurar aquele painel que caiu. Aquele painel lá em cima caiu. Aqui está a imagem do decapitador, olha só. Não sei se dá para ver porque aqui está sombra. E aqui ó, tem desenhos marinhos. Tem raias, raia-manta, peixe, etc. Esse local aqui era uma tumba. Só que essa tumba ela foi saqueada. Encontraram restos de comida e coisas mais de povos mais recentes. E não encontraram o corpo do rei. E aqui imaginam que eles tenham... Não, eles encontraram vestígios de que vários adolescentes foram sacrificados junto com o rei no cerimonial de funeral dele. Ó, nessa tumba aqui que foi encontrada a senhora de Cal. Essas madeiras são algarrobo da época ainda. Aqui tinha mais outras 4 tumbas. Essa pequenininha, eles que encontraram vários ossos de pessoas aqui. Essa do meio era do sacerdote. E tem mais uma de cada lado aqui, que seriam outras pessoas. Essa tumba do sacerdote, que tinha também enterrado junto um adolescente. Agora a gente vai até o museu para conhecer a múmia da senhora de Cal. Olha, aqui nós temos um cabalito de totora, as redes de pesca que eles usam até hoje. E fala aqui, ó, os cabalitos são do período de 1700 a 200 antes de Cristo. Que já existe evidência que existiam. Só que os muticas, ao redor de 200 depois de Cristo, é que definiram a tecnologia de uso como navegação, instrumento de pesca, etc. E é usado até hoje. Essa figura em madeira aqui, ela foi encontrada numa das tumbas aí, enterrada junto com a pessoa. Lá em cima eles chamam de animal lunar. Bicho estranho. Parece um pouco com macaco, sei lá o que. É um bicho multifacetado, a gente chama de animal lunar. Aqui mostra bem onde foi encontrada essa figura do lado aí. Bem enterrada mesmo. Esse desenho aqui mostra um prisioneiro sendo levado pelo aprisionador e está com o negócio em riste aqui, ó. Algum guia explicou pra gente que eles tomavam um vasodilatador feito de cacto e por isso que ficavam teoricamente excitados. Esse vasodilatador era para ajudar na eliminação do sangue a hora que ele fosse ferido, decapitado, sei lá, qualquer coisa para morrer, sei lá, mais rápido, não sei se era mais demorado, mas era essa a explicação. Esse desenho mostra bem, ó, tudo com o negócio em riste, ó. Então era isso, era por causa do chazinho que eles tomavam. Que diz que esse povo, eles celebravam muito o sangue, então eles queriam ver derramamento de sangue, então acho que era essa a técnica. Vasodilatador, sangrava mais, os caras ficavam mais eufóricos. Então aqui fala nesse painel, o sangue das montanhas. A diferença de outras etnias é que os muticas celebraram aberta e publicamente o cerimonial do sangue. Então eles queriam ver sangue realmente. A gente vai entrar numa sala agora que provavelmente esteja a múmia da dama de Cal, mas ó. Esses ornamentos aqui foram encontrados numa tumba daquelas que a gente mostrou em cima, que seria a tumba do sacerdote. Toda ornamentada, é couro com ornamento de cobre e sei lá mais o que. Aqui tem uma representação, sacerdote, a senhora, os súditos, e aqui a múmiazinha dela. Representação, né? Essas imagens aí foram feitas através
da reconstrução em 3D, ó. Foi escaneado o crânio e tal, e foram sendo incluídos elementos para, no fim, finalizar o rosto dela. A gente tava curioso, assim, para saber, poxa, por que se chama El Brujo, o bruxo, né? Se no fim das contas a governante era uma mulher. É porque aqui em cima, ó, que tem um lugar ali que faziam rituais, agora muito mais recente, então era o lugar dos bruxos. Então era que era conhecido como o recinto do Brujo, del Brujo. Aí por isso que o local já se chamava o bruxo, né? O lugar do bruxo. E aí, como foi achada essa tumba aqui, ficou o mesmo nome, El Brujo. Esse foi um dos lugares mais legais que a gente foi, né, cara? Que você achou? Eu achei, pelo menos. Principalmente porque tinha um áudio guia, que você conseguia acompanhar bem a história, super bem organizado. Bem estruturado, né? Bem estruturado e as ruínas não estão tão bem preservadas. Pois é. Deu para ter bem uma ideia de como era, de como era a vida dos caras, né? Pô, foi muito legal mesmo. Pô, valeu muito a pena. Eu gostei muito, né? Imagino que você também, né? Foi bem interessante. Cada um que a gente vai é diferente um do outro. E esse foi um dos mais interessantes mesmo. Até porque tá a múmia lá dentro, né? Tem um museu junto com as peças que foram encontradas, está tudo junto aqui. Fica mais fácil de você entender. Então agora vamos procurar uma praia para almoçar, porque nós estamos com uma fome danada. Acho que já são quase 2 horas, eu acho, né? 10 para as 2. 10 para as 2. Então vamos almoçar. Bom, a gente resolveu dar mais uma chance para as praias do Peru. Estamos chegando agora ao Malabrigo, praia de Malabrigo. Diz que é paraíso dos surfistas. Então, essa aqui é a cara da prainha de Malabrigo. Tá com mais cara de praia brasileira agora. Bastante guarda-sol e tal, mas hoje é segunda-feira, tem pouca gente. Tá rolando até uma dança lá em cima. E aqui nesse barco aqui, ó, tá falando que é a praia que tem a esquerda mais longa do mundo. Mas não tá com cara de surfista, não tem nenhum surfista, por sinal. Não tá com cara de que tem a onda aqui, deve ser uma época do ano, né? É igual, sei lá, Nazaré, o Arro, e sei lá onde mais, que tem a época certa para as ondas. Mas é uma prainha bem bonitinha, tem mais cara de praia brasileira. Apesar de ter as dunas bem do ladinho da praia, mas é bonito, é uma praia bonita, bem legal. Que é uma luta, uma guerra, sei lá, entre o pessoal que tem peixe, outro pessoal que não tem peixe. E ali, ó, o do peixe tá matando um espanhol. E tem mais um sem peixe preso lá, ó. Não sei, não deu para entender muito bem, não. Aqui só fala que é a pracinha da identidade.